Bom, para quem trabalha aí com reprodução, especialmente com receptoras, a gente sabe que no Brasil não existe um hábito muito grande de preparar essas éguas para serem trabalhadas, para serem manuseadas, manipuladas. A gente entende que o ideal seria criar um programa de condicionamento, de preparação dos animais para receber os embriões, para serem manejados no dia a dia nos troncos, para serem manejadas quando estiverem paridas, porque isso com certeza vai facilitar muito o manejo pós-parto com os potros. E com certeza isso vai dar mais segurança para o seu investimento, já que você está colocando um embrião numa égua que aceita bem um manejo futuro e o risco de acidente com essa égua é cada vez menor. Bom, a gente precisa entender essa dúvida de hoje é o seguinte: como é que eu faço para colocar uma receptora que não entra no tronco? Eu preciso entender que essa égua não entra no tronco, por quê? Porque no tronco é um local apertado, onde ela não tem opção de fuga. E a fuga é a principal defesa de um cavalo, sendo animal predado na natureza. Então eu preciso entender isso. E o que a gente faz quando a égua não quer entrar no tronco? Geralmente a gente coloca mais pressão, a gente bate, a gente pune. O que eu estou reforçando nessa égua? Eu estou reforçando cada vez mais para ela que sempre que eu precisar colocar ela no tronco, e vai existir uma condição de estresse muito grande. A gente precisa ter em mente, gente, que você não vai punir o animal porque tem medo. Você não pode punir o animal porque tem medo. Você poderia até trabalhar com punição no animal que tem uma reação indesejada, porque a gente às vezes está dando toda a condição e esse animal está muito reativo, ele parte para cima, ele é agressivo, etc. O que é muito raro de acontecer. A gente não pode punir um animal que está com medo, que está ansioso. O que a gente precisaria fazer então nesses casos? Mostrar para esse animal que no tronco é um lugar que, embora fechado, é um lugar que ela possa relaxar. Então, vou dar um exemplo. Essa égua morre de medo de entrar no tronco. Você vai ali, trabalha, vai com calma, consegue colocar no tronco. Colocou no tronco, você já quer fechar rápido, amarrar a égua e já meter a mão, palpar e etc. Era a hora de colocar no tronco e não executar nenhum tipo de procedimento nesse animal. Para quê? Para que ele entenda que o tronco é um local comum e que ele pode relaxar. Que nem sempre entrar no tronco significa passar por algum procedimento, seja ele agradável ou desagradável. Então a gente precisa preparar os animais para isso. E a gente precisa entender também que isso faz parte de um processo de preparação. Eu não quero chegar agora para implantar um embrião, não é o que não entra no tronco. Eu preciso treinar esses animais previamente antes de partir para a segunda etapa, por exemplo, de implantação de um embrião. Eu acho que não é só o caso da reprodução. Tem cavalo que precisa ir para o tronco para tomar um soro, para fazer um curativo. Eu acho que todos os animais que são manejados, que têm contato com o homem, deveriam passar por uma preparação para isso. Que nem sempre precisa ser entrar no tronco para saber superar esse problema do tronco. Quando a gente trabalha com o cavalo do chão e faz um trabalho de mostrar para o cavalo de trabalhar em situações mais apertadas, de claustrofobia, etc., o cavalo supera isso, fica muito mais fácil para ele superar também, por exemplo, esse trauma ou essa dificuldade que ele tem de entrar no tronco, assim como é para entrar na carretinha, assim como é para fazer qualquer outro procedimento que exige do cavalo passar num local ou ficar num local que aparentemente ofereça risco para a sobrevivência dele e que aguce o seu instinto de sobrevivência. Então, muito cuidado para você não trabalhar uma punição e deixar cada vez mais difícil um procedimento que poderia ser muito simples de ser resolvido no seu dia a dia. E quando a gente está falando no caso de uma receptora, por exemplo, muita gente questiona o seguinte: você está falando isso, você nunca foi numa central, tem centrais que tem 50, 100, 150 ou mais receptoras, que chegam de um dia para o outro, que não tem manejo nenhum. E o que a gente falou? Eu preciso ter organização, eu preciso montar um programa para preparar essas receptoras. Mas aí, a pergunta que eu faço de volta é o seguinte: quanto tempo você acha que é necessário trabalhar uma receptora dessa para que você possa ter segurança para trabalhar com elas? Então, vamos exagerar num prazo. Se a gente pegar e considerar que todos os animais que eu tenho ali, vou trabalhar durante 3 dias com eles, para ficar confiantes, para ter um mínimo de controle dele para entrar num tronco, para ter um mínimo de dessensibilização, por exemplo, sabendo que alguns deles vão gastar menos de um dia ou uma sessão só de treinamento, eu diria que isso não é tão complicado assim de fazer. Segundo, quantos animais desses eu consigo trabalhar em um dia? Eu te garanto que com um trabalho bem organizado, você vai conseguir trabalhar até mais de 20 animais desses por dia para cada pessoa. Se a gente colocar assim, vou trabalhar 20, 30 animais por dia, por exemplo, e às vezes nem vai gastar o tempo todo para isso, porque a gente está falando de alguns minutos trabalhando cada animal.
Talvez em uma semana você tivesse 100 receptoras trabalhadas, ou 50 receptoras bem trabalhadas, ou 60 receptoras bem trabalhadas. Eu acho que é uma questão simplesmente de organização, como eu falei. Não queira resolver um problema na hora que ele aparece. Procure trabalhar para evitar que esse problema apareça. Quem trabalha com isso, por exemplo, faz vacinação nos animais de forma preventiva. Então, um trabalho de manejo desse seria como uma vacinação, seria uma prevenção para problemas futuros. E da mesma forma que você faz uma vacinação, que você tosa, você combate carrapato, você aplica um vermífugo, você palpa para preparar os animais, por exemplo, você poderia fazer essa preparação para aceitar. E, felizmente, já tem muita gente que está partindo para esse caminho, que está fazendo esse trabalho e que está tendo mais sucesso, ou mais tranquilidade, está tendo índices melhores quando se trabalha dessa forma. Eu acho que isso vale para a receptora, vale para garanhão, mas vale também para qualquer cavalo que é trabalhado no dia a dia. Desde potro até cavalo mais velho, até fazendas que trabalham com animais de serviço, ou simplesmente quem trabalha com animal para lazer. Você preparar o cavalo para esse tipo de situação é muito importante e traz cada vez mais segurança para o cavalo e para quem está trabalhando.